Cara, a realidade é que é horrível ser uma promessa no futebol, porque primeiramente, se tu é um jogador jovem e prodígio, já joga bem ali, tu vai receber um rótulo, tá ligado? Tu vai ser comparado com Messi, Cristiano Ronaldo, o novo Pelé, o novo Neymar, e isso é normal, é da mídia, gera cliques, gera visualizações, então, obviamente, tu vai receber essa rotulagem. E na maior parte das vezes tu nem consegue fugir disso. Do dia pra noite, tu já é comparado com vários craques de nível mundial e o problema é que tu não vai conseguir suprir aquela comparação. A expectativa é a raiz de toda desilusão com uma jovem promessa. E se tu é um jogador de bom pra médio, quando surgem expectativas astronômicas em cima de você, a chance de tu atingir um potencial maior, superar as expectativas ou se tornar tão grande quanto o jogador que tu era comparado são praticamente nulas, porque você sabe que você não tem aquele talento absurdo fora da curva, mas que você é um bom jogador. Só que por conta de te rotularem tanto, comparando com os melhores de todos os tempos, te comparando como um jogador que infelizmente você não tem a qualidade de ser, isso é o maior problema de todas as jovens promessas. Porque tratam o potencial de um atleta como algo que fosse garantido, saca? Eles comparam o Estevão, o Messinho, o novo Messi, cara. Tomara que seja, tomara que ele consiga explodir e ser o novo Messi brasileiro, porque a gente quer ganhar uma Copa, pelo amor de Deus. Eu acho que deveria pisar um pouco no freio e analisar o moleque, ver que ele é o Estevão, sacou? Ele não é nenhum outro jogador que já jogou, ele é o Estevão e ele é bom por isso. E quando tu vai ver o extremo oposto, é exatamente isso que acontece, porque quando tu pega jovens que não têm expectativa nenhuma e que começam a entregar muito além do esperado, a gente vê que não se cria toda essa mídia em cima deles. Apesar deles serem bons jogadores, eles não são comparados com ninguém, alçados em outro patamar. Eles são muito mais tranquilos para ter sua evolução. Se você pega o Kanté, por exemplo, ele era um cara que na base ninguém dava bola, tanto que ele joga a segunda divisão francesa, mas ninguém comparava ele na base. Ninguém na base dizia, olha, esse é o novo Vieira. Não, ninguém falava isso. Ninguém nunca falou isso. O Kanté simplesmente conquistou o espaço dele no futebol. A mesma coisa você pode dizer do Jamie Vardy, ninguém comparava ele, e olha que era na Inglaterra. Por quê? Porque ele era só um trabalhador comum, um cara que chegou ali na quinta divisão, na quarta divisão, e foi galgando o seu espaço no futebol europeu. Ao contrário do que a gente vê com o Bojan, com outras promessas como o Hakim Astur. É muito diferente, cara. Imagina no contexto do Bojan, tu é uma promessa iniciando no Barcelona em 2007, um time absurdo, na melhor das fases, tu tem um Messi ali, um cara que tu é comparado, mas que tu não vai chegar naquele nível. Jamais, porque o Messi é um ser extra série, é um cara de outro planeta que jogou bola. Mano, é muito raro você ter jogadores de duas safras no mesmo clube e que vão ser dois maiores da história. E essa era a comparação que faziam com o Bojan. Ele não foi um mau jogador, ele jogou bem no Stoke City, ele jogou bem em outros lugares na sua carreira. Não chegou naquele potencial absurdo que se esperava, mas pô, não era um jogador descartável, não era um jogador horrível. E quando ele surgiu, tinha muita expectativa. Ele era o terceiro estreante mais jovem do Barcelona, era aclamado pela torcida, pela sua habilidade, velocidade e o talento inato que ele tinha com a bola, o famoso refino técnico, né? Quebrando recordes. E ele tranquilamente transicionava para o primeiro time do Barcelona, isso sendo comandado por um dos melhores treinadores de toda a história, Pep Guardiola. Então, o que podia dar errado? E pô, você vê que também as lesões e o contexto atrapalham muito. O Bojan chegou a recusar ir para uma Eurocopa pela Espanha por conta de ansiedade e problemas psicológicos. Então você vê que ele teve uma lesão em 2011, apesar de ter uma carreira vencedora pelo Barcelona, vencendo o Champions, vencendo La Liga, ele nunca chegou nem perto do auge dele, de onde as pessoas imaginavam que ele chegaria, o mesmo com o Sanogo, um cara comparado ao Henry, que sofre uma lesão no início da carreira e não consegue vingar. Ele tenta, tem um refino técnico, tem lances que parecem de craques em alguns momentos, mas ao longo da sua carreira ele nunca foi o jogador que se projetava, porque talvez o mundo não é desse jeito, não é tão previsível. Você não vai dizer, esse cara vai ser um craque. Cara, você não sabe, pode ter uma lesão que atrapalha seu desenvolvimento. Foi o que aconteceu com o Bojan, foi o que aconteceu com o Sanogo. E pode não acontecer lesão, pode ser um problema psicológico, pode ser um trauma de infância, ou pode simplesmente não dar certo, não vingar. Por isso, cara, não precisa dessa rotulagem, não precisa de toda essa pressão. Só que como eu já havia dito antes, é algo impossível de se controlar, não tem jeito.
Falando em lesões, como não lembrar de Jack Wilshere, um cara que foi contratado pelo Arsenal, que surgiu muito bem e que depois passa pelo West Ham, né, roda ali por times menores da Premier League e nunca chegou no nível que se esperava e que teve uma carreira trucidada pelas lesões, cara. Isso é triste, você vê o talento inerente sendo barrado pela barreira física. Você viu que o Wilshere ganhou o prêmio de melhor jovem da Premier League na época do Nani, né, que o Nani estava no auge, 2012, 2013, um cara que decide FA Cup pelo Arsenal e que anuncia sua aposentadoria apenas com 30 anos de idade. Olha isso, o cara se machucou por 1.470 dias durante sua carreira. É impossível o cara dar certo nessas condições. Novamente, é impossível você dar certo nessas condições, cara. Então, não é que ele era ruim, não é que ele não tinha talento, não é que ele não se cuidou. É simplesmente aconteceu, cara. É o destino, acontece, é o inexplicável. O futebol tem dessas. Nem tudo você consegue ter uma explicação por trás. Nem tudo você consegue, ele não vingou por causa disso, por causa do contexto, porque o técnico não gostava. Não, cara, o Wenger simplesmente deu chance pro Wilshere. Mas a sombra das lesões não deixou ele ser nem de perto o jogador que a gente planejava que ele seria, o craque da meiuca que todo mundo projetava. E como explicar do Hakim Mastur, cara? Um talento absurdo, no Milan bem fragilizado, todo mundo pensou que ele ia logo tomar conta daquela ponta esquerda, direita, do time do Milan, até o Gattuso chegar e falar que futebol não era freestyle. O Hakim Mastur tinha muita qualidade, você deve lembrar do vídeo dele com o Neymar, né, que rodou o mundo. Tinha muita qualidade, era um jovem excepcional, mas não sabia jogar em campo. Ele tinha muito refino técnico, mas não sabia jogar em campo. Tanto que o próprio treinador Gattuso falou isso. Nem chegou a sequer ter uma ascensão no Milan, nem chegou a sequer dar vislumbres dentro do campo de que ele seria um grande jogador. Simplesmente o freestyle e suas habilidades pela internet o catapultaram para essa ascensão de grande promessa. Mas na real, ele nunca mostrou tanto jogando bola. Agora o cara joga a segunda divisão de Marrocos com 26 anos. Cara, isso é difícil e ele foi uma das primeiras promessas que passaram por essa fase de mídia digital, de ser catapultado pelo YouTube, impulsionado por uma plataforma, pelas redes sociais. E a partir de lá a gente só vê promessas seguindo esse mesmo rumo. Claro que alguns vingaram, pô, o Vini foi de piada a craque, ao melhor do mundo, na minha opinião. Várias também ficaram pelo caminho, o que é natural, é da bola. Vai acontecer essas coisas, mas infelizmente acredito que só uma promessa no futebol é um pouco horrível, porque você não sabe se vai vingar, você vive constantemente com a incerteza, com comparações, com pessoas fazendo rotulagem pra cima de você e dizendo que você nunca vai chegar no seu potencial, que você nunca vai atingir outro nível, mas na real, você só tá vivendo sob pressão pra cacete, precisando mostrar um resultado ainda muito novo, e isso só vem aumentando, graças às novas promessas, sempre indo para novos clubes, e clubes europeus grandes que não vão dar chance para ela. A mesma coisa com o Endrick. Agora vamos ver o que é que vai acontecer com o Estevão, mas se você lembra do David Washington, nem banco no Chelsea ele é. Mesma coisa com o Matheus França, que era promessa do Flamengo e acabou não vingando. E aí a gente vê que, na verdade, o Vini Júnior, que era muito bom mesmo, o Rodrigo também é a mesma coisa, que são caras que saíram do Brasil e que conseguiram vencer a adversidade, todo o furdunço que estava no Real Madrid naquela época, e conseguiram ascender como promessas, mas na real, eles são muito mais casos fora da curva do que propriamente a regra. Mas então, tu concorda com a minha opinião que ser uma promessa do futebol é simplesmente muito difícil? Ou tu acha que não, que é simples, que é algo fácil e que eles reclamam de barriga cheia? Mas então, ajuda com o like e a inscrição, porque isso conta muito pro canal.